Presidente, antes de mais cumprimentar o Dr. Pedro Rodrigues Felício e a disponibilidade para estar aqui a prestar-nos estes esclarecimentos. E a primeira pergunta que eu lhe queria fazer é se, antes de ser Diretor-Geral de Tesouro e Finanças, exerceu funções em alguma empresa pública. Fui Presidente da Agência Nacional de Compras Públicas. Senhor Deputado. Muito bem. Em 2008, a Euribor a 3 meses começou a diminuir bruscamente, passando abaixo de 2% em finais de 2008 e início de 2009. Já classificou esse evento aqui como uma coisa inesperada, anormal, que não acontece regularmente com esta taxa. Portanto, perante uma descida tão brusca da taxa de juro, o seu antecessor no cargo informou a esta Comissão que as empresas públicas, em geral, não tinham dado qualquer sinal de alarme relativamente a esta questão. E eu pergunto-lhe se, depois de tomar posse, recebeu de parte de alguma empresa pública, e sim quais, sinais de alarme relativamente ao facto de a Euribor ter descido tão baixo e, desde o início de 2009, se encontrar abaixo de 2%. Sr. Dr. Pedro Felício, lembro-lhe que a Euribor em meados de 2009 já estava abaixo de 1%, ainda agora 3 meses, já está abaixo de 1%, portanto aos níveis um pouco superiores aos níveis atuais, mas abaixo de 1%. Portanto, perante esta situação, nenhuma empresa deu informações. A DGTF tentou, perante um cenário anormal, que é um cenário de descida brusca da taxa de juro para valores inferiores, primeiro a 2% e depois a 1%, a DGTF tentou avaliar junto das empresas o impacto que isto podia ter na sustentabilidade da dívida dessas empresas e, em particular, nos contratos SOB. O Sr. Dr. Pedro Felício já reconheceu aqui que esta variação, queda brusca de Euribor a 3 meses, era um fenómeno extraordinário. E eu pergunto-lhe, situações extraordinárias não requerem medidas extraordinárias? Requerem, com certeza. E que medidas extraordinárias a DGTF adotou perante um cenário tão extraordinário como uma queda da Euribor no prazo de poucos meses de mais de 5% para menos de 1%? Doutor. Sr. Pedro Felício, eu presumo que um Diretor-Geral de Tesouro e Finanças, pela natureza das suas funções, acorda de noite preocupado com a evolução das taxas de juros e que implicação que isso pode ter para a dívida pública. Presumo, não é? Pela natureza das funções. Nesta altura, a taxa de Euribor deu-se um fenómeno extraordinário e nesta altura em que tomou posse, a taxa de Euribor já estava abaixo de 1%. Isto tinha implicações tremendas nos swaps das empresas públicas. Já reconheceu que era uma situação extraordinária. Já reconheceu que situações extraordinárias merecem medidas extraordinárias. O senhor, como Diretor-Geral de Tesouro e Finanças, que medidas extraordinárias concretas tomou para fazer face a uma situação extraordinária? Portanto, os relatórios que referiu de contas não transmitiam nenhuma opinião. As empresas não davam nenhum sinal de alarme. E o senhor dormiu descansado durante esse tempo todo, apesar deste fenómeno extraordinário que é a descida do Euribor abaixo de 1%. Permita-me só, antes de fazer uma pergunta, um comentário. Não estamos aqui a discutir amendoins. Lembro-lhe que entre março e junho de 2013, deste ano, o atual Governo entregou a 9 bancos internacionais 1.008 milhões de euros para cancelamento de swaps que foram contratados também nessa altura. Portanto, estamos a falar não de perdas potenciais, de perdas reais de 1.000 milhões de euros que saem do bolso dos contribuintes e, obviamente, que as pessoas estão preocupadas. E, portanto, é preciso esclarecer isto até o último detalhe. Quem é que dormiu descansado e quem é que não dormiu descansado? Provavelmente, por ter muita gente dormir descansado nesse período, hoje os contribuintes vão ter que pagar 1.000 milhões por enquanto e mais no futuro. Permita-me ainda fazer-lhe uma pergunta relativamente à avaliação do risco. Disse no decorrer da audiência que não era possível nessa altura, ou que era impossível nessa altura, prever umas perdas potenciais de 3.000 milhões de euros ou dessa natureza. Eu pergunto, provavelmente está corrente do que são simulações Monte Carlo. Que são? Senhor Doutor. Simulações Monte Carlo. Importa-se repetir. Sr. Deputado, queira desculpar. A pergunta é? Está ao corrente do que são simulações Monte Carlo? Não. No caso da previsão e das estimativas de risco, vamos mostrar uma simulação Monte Carlo para um swap concreto. Esta simulação considera centenas ou milhares de cenários possíveis de evolução da taxa de juros e prevê os ganhos ou as perdas. E vai até o período da maturidade neste swap em fevereiro de 2022. E é possível, através destas simulações, prever se vai haver ganhos
ou perdas consoante os cenários. Neste caso concreto deste swap, se a taxa de juro descesse abaixo de 2% ao Euribor a 3 meses, concretizavam-se e materializavam-se os cenários mais negativos de perdas de 450 milhões de euros. Se a taxa se mantivesse entre 2% e 6%, então o cenário positivo com ganhos de 34 milhões de euros. Portanto, é perfeitamente possível prever, fazer estimativas em diferentes cenários, quais vão ser os ganhos e as perdas. E isto poder ter sido feito logo em 2009, em 2010, e a pergunta é porque não foi feito para ter uma estimativa das perdas ou ganhos potenciais induzidos por taxas, por variações tão bruscas, extraordinárias, taxas. Eu vejo que não compreendeu o que eu lhe disse. Este estudo faz simulações com base em todos os cenários possíveis e imaginários de variação da taxa de juros, inclusivamente aquele que se veio a concretizar abaixo de 2%. E para cada um desses cenários hipotéticos, diz quais são as perdas e ganhos. Em 2009, tornou-se claro com a evolução da taxa de juros, que nesse momento já se conhecia, desceu abaixo de 2%, 1,8% no primeiro trimestre, que os cenários mais negativos para este swap em concreto se iam materializar. E perante isto, não foi, disse que não foi tomada nenhuma atitude nem por parte das empresas, nem por parte da DGTF. Portanto, o que eu digo aqui é que era possível, na altura, perante uma variação tão brusca, fazer estimativas e ter uma ideia qualitativa de quanto é que seriam as perdas potenciais no futuro se mantivesse este cenário. E perante isto, a DGTF diz, não fez nenhuma medida extraordinária, acreditou naquilo que as empresas lhe diziam. Agora, permita-me fazer-lhe outra questão. O despacho, que já foi referido aqui, o 101, determinava que as empresas deviam enviar à DGTF, no prazo de 30 dias após a celebração de um contrato de swap, os elementos relativos a esse contrato de swap. E a minha pergunta é o que é que a DGTF fazia com essa informação enviada pelas empresas referentes aos contratos de swap celebrados? Sr. Ao que eu julgo saber, fazia uma análise superficial do que é que recebia, quais eram as condições. Em caso de dúvida, estava determinado que deveria ser obtido parecer do IGCP. Não sei se em algum caso durante o meu mandato foi, porque, como disse há pouco, foram feitas só 8 operações e acho que nenhuma foi sequer ao Tesouro. E isso já era reportado, depois era validado se aqueles instrumentos que as empresas reportavam com base nesse despacho estavam depois refletidos nas contas com os respectivos valores de mercado. Senhor Deputado Paulo Sá. Acabou de dizer uma coisa extraordinária. Perante um fenómeno de evolução das taxas de juros como aquele que reconheceu ser extraordinário, a DGTF disse, fazia uma análise superficial, foram as suas palavras, uma análise superficial. E esta análise superficial deixou escapar inúmeros contratos swap complexos de elevado risco. Dou-lhe, por exemplo, o exemplo do Metro de Lisboa, que contratou no dia 15 de março de 2010, um Snowball, um Algorithm Strategy, um Switchable, que tinha um valor de mercado em 31 de dezembro de 2012 de 58 milhões de euros negativos. A documentação relativamente a estes 3 swaps chegou, provavelmente, na altura em que o Sr. Dr. Pedro Feliz tomou posse. Que análise concreta foi feita da documentação enviada relativamente a estes 3 swaps, que acumularam perdas potenciais, 3 swaps, 58 milhões de euros, que se vão traduzir ou já se traduziram em perdas reais? Portanto, perante uma situação extraordinária, faz-se um despacho. O despacho obriga as empresas a entregarem à Direção-Geral de Tesouro e Finanças o material relativo a esses swaps e a DGTF faz uma análise superficial, deixando escapar swaps especulativos, alguns deles que acumularam perdas potenciais elevadas e alguns deles já se traduziram e já foram pagos em março, de março a junho deste ano, perdas reais. Já agora, só para lhe dizer que, enquanto esteve à frente da DGTF, a Metro de Lisboa e a Estradas de Portugal contrataram ou reestruturaram 7 swaps que no dia 31 de dezembro de 2012 tinham um valor de mercado negativo de 214 milhões de euros. Como é que avalia esta situação? Obrigado, Sr. Presidente. Para terminar, quando digo que falo de contratos swap especulativos, estou-me a reportar ao relatório da GCP, permita ler-me só uma frase deste relatório. A contratação de instrumentos financeiros derivados com fins maioritariamente especulativos por parte de entidades públicas conduziu a perdas potenciais importantes. Portanto, há uma referência e depois são identificados, até com critérios numéricos, aqueles que são complexos, elevado risco, especulativo ou não, atribuindo uma escala, pontuação de 1 a 5. Mas o que é relevante aqui é que frisou que no seu mandato, enquanto esteve à frente da GTF, apenas 8 swaps, em 150 e tal. Eu apanhei 7, bem, mas também não é relevante aqui, são 7 ou 8. Mas nestes 7 que eu apanhei, as perdas potenciais são de 214 milhões de euros, não estamos a falar de amendoins.
Estamos a falar de 214 milhões de euros de perdas potenciais, parte das quais já se materializaram em perdas reais, dezenas de milhões de euros, que vão ter que ser pagas. E, portanto, a DGTF recebeu, relativamente a estes contratos, recebeu a informação nos 30 dias posteriores. Devia ter analisado e ter verificado que havia qualquer coisa problemática ali. Quero concluir, Sr. Deputado. E se a DGTF tivesse feito isso, provavelmente as perdas potenciais, estes contratos nunca teriam sido feitos e estas perdas potenciais não existiriam e as perdas reais também não. Poupava-se aos contribuintes umas dezenas de milhões de euros. Mas o senhor disse aqui... Quero concluir, Sr. Deputado. Estou a concluir, que fazia uma análise superficial e que nessa análise superficial não se queriam substituir às empresas. Ou seja, o despacho não serviu para nada e continuou tudo na mesma, as perdas a acumularem-se. Sr. Presidente, também muito rapidamente, depois do primeiro despacho de 2009, há um que já foi referido aqui, o de 2011, e assim obrigava as empresas a obter um parecer prévio antes da celebração dos contratos SWOPs. E obviamente levanta-se aqui uma questão, porque é que demorou 2 anos e meio, desde o primeiro despacho até se exarar o segundo despacho? Parece óbvio, gostaria que comentasse isso, que se este segundo despacho tivesse surgido mais cedo, e havia muitas indicações no sentido que ele era necessário, provavelmente as empresas não teriam contratado, já nesta parte final, os contratos swap e já não se teriam registrado as perdas potenciais tão elevadas. Portanto, esta é a primeira questão. Se considera ou concorda que a antecipação do segundo despacho de junho de 2011 para 2009 ou 2010 teria ajudado a resolver esta situação? A segunda questão, com certeza tem conhecimento que na gestão da dívida pública o IGCP também utiliza swaps. Mas os swaps utilizados pelo IGCP são, como foi informada esta Comissão, do tipo simples, vanilha. Contrariamente a esta política, as empresas públicas utilizaram swaps complexos, de elevado risco, opacos, especulativos, problemáticos, como lhe quiser chamar. O facto é que o IGCP, com uma gestão conservadora da dívida pública utilizando swaps simples, tinha, a 31 de dezembro de 2012, uma carteira com valor de mercado positivo e as empresas públicas, com uma estratégia arriscada, especulativa, tinham uma carteira com um valor negativo de cerca de 3 mil milhões de euros. Durante as suas funções, e queria terminar, ainda tenho uns segundos, queria terminar colocando-lhe esta questão, se no exercício das suas funções foi feita uma análise à estratégia que as empresas públicas utilizavam na gestão da sua dívida, nomeadamente recorrendo a swaps muito arriscados, problemáticos, especulativos, se foi comparada as vantagens e desvantagens das estratégias do IGCP com as estratégias das empresas públicas e se em nenhum momento surgiu a necessidade ou sentiu a necessidade de dar indicações às empresas ou sugerir à tutela que fossem dadas indicações às empresas no sentido de adotarem estratégias mais conservadoras, contratando apenas swaps simples em vez de swaps especulativos que tinham até aí. Para terminar, e mesmo referiu já longamente, quer dizer, com algum detalhe, a transição de pasta e aquelas datas de 29 de junho de 2011 a 3 de agosto de 2011, eu pedia-lhe se podia tentar fazer um esforço de memória, algum detalhe que tenha passado, porque todas estas questões são relevantes, que pudesse, digamos, recapitular essa matéria, acrescentando todos os detalhes que fosse capaz de se lembrar sobre essa transição de pasta e aquilo que foi feito nos últimos dias do seu mandato relativamente aos contratos SWOP das empresas públicas. Muito obrigado.